Hoje nós vamos aprender a criar condições no Power BI através de um botão chamado coluna condicional. Então vamos para o vídeo. Eu estou aqui já no Power BI e no editor do Power Query já aberto. E bem aqui nós vamos aprender a criar condições no editor do Power Query. Nós vamos criar condições através de um botão, desse botãozinho aqui chamado coluna condicional, que fica em adicionar coluna. E o primeiro objetivo que nós vamos ter é, em vários momentos, quando nós formos criar uma dashboard e criar os gráficos, nós muitas das vezes vamos querer fazer comparações semestrais. Ou seja, mais ou menos assim, tivemos a venda de um determinado produto no primeiro semestre, digamos, quanto foi que foi vendido? Digamos, no segundo semestre, como foram as vendas? Então, para que nós possamos fazer esse tipo de análise, é necessário que nós venhamos criar uma coluna de semestre. Então, como é que a gente vai começar fazendo isso? Nós vamos vir bem aqui. Primeiro, eu quero que vocês prestem atenção que aqui já tem uma tabela de mês criada. Tá? Eu já criei uma tabela de mês e que o 1 representa o mês de janeiro. Se eu descer mais para cá, vai ter o 2, que é de fevereiro, 4, 5. Ou seja, 1 de janeiro, 2 de fevereiro. Como é que eu criei essa tabela? Eu criei bem aqui. Eu cliquei em dias, nas datas aqui, tabela de dias que é datas. Eu vi bem aqui data em mês, tá? Mas aqui já está criado, então nós vamos já para a comparação, para ser mais rápido. Então bem aqui eu não preciso clicar em nada, eu só venho bem aqui. Pode estar clicado em qualquer coluna, tudo que eu preciso é vir bem aqui em adicionar coluna, na guia adicionar coluna e clicar bem aqui, em coluna condicional. Aí abriu essa janela, adicionar coluna condicional. Bem aqui, nome da coluna, eu vou colocar qual é o nome da coluna que eu quero dar. Se eu quero fazer uma análise semestral, eu vou colocar então semestres. Semestres é o nome da coluna. Agora, bem aqui que eu vou escolher, vou mostrar para o Power Query qual é a coluna que eu quero que seja extraído os dados. Nesse caso seria o mês, seria a coluna mês, que é essa bem aqui. Ou seja, vai ser através dessa coluna, da coluna mês, que eu vou criar a coluna semestre, uma coluna de semestre. Por quê? Porque bem aqui, se vocês forem ver, diz o mês 1, mês 2, mês 3, até, ou seja, tem 12 números. Cada mês é um número, ou seja, o mês 1 é o número 1, mês 2 é o número 2. Dezembro é o mês 12. Então, o que eu vou fazer aqui? Nessa tabela de condição, né, para criar uma condição, eu coloco bem aqui o mês, que é essa tabela mês, aqui. E bem aqui, operador. Qual é o operador que eu quero usar? Esse aqui. É menor ou igual a... Aí o que eu vou colocar aqui? 6. Por que é menor ou igual a 6? Porque o primeiro semestre vai até o 6, até o mês 6. Então, todo número que for menor ou igual a 6 é o primeiro semestre. Então, eu vou colocar aqui semestre 1. Essa daqui é a nossa primeira condição criada. Agora a gente vai criar... Agora, na verdade, não vai ser mais preciso adicionar coluna nenhuma cláusula. Mais nenhuma outra cláusula. Por quê? Porque se essa condição aqui ela não for atendida, ou seja, se o número for maior que 7, maior que 6, ou seja, for de 7 para cima, do mês 7 para cima, essa condição aqui ela não vai ser atendida. Então só vai sobrar uma condição, que é o se não. Caso essa condição não seja atendida, qual vai ser outra condição que vai ser atendida? Os números de 7 para cima. Que vai ser o semestre 2. Vai ser semestre 2. O que aconteceu aqui? Se essa condição aqui ela não for atendida, ou seja, se não for de 6 do mês 6 para baixo, vai cair nessa condição aqui, nesse se não. E aí vai receber o nome de semestre 2, que é o do mês 7 para cima. Eu apertar OK e vai ser criada uma nova tabela, chamada semestre. Uma nova coluna, na verdade, chamada semestre. A coluna bem aqui. E nessa coluna, eu for descendo para cá, ó, semestre 2. Então temos o semestre 1, aqui.
Ó, bem aqui. Vou vir bem aqui, bem pra cá. Ó, bem aqui, o semestre 2 ele vem até aqui, até o mês 6. O semestre 1 vai até o mês 6. Quando ele vem pra cá, no 7, já começa o semestre 2. Tá? Então nós criamos aqui essa tabela para podermos fazer análises semestrais. Agora nós vamos criar uma segunda condição, que é uma condição para saber o que é dia útil e o que são dias finais de semana. Então para isso nós vamos criar uma coluna. Eu vou primeiro vou clicar aqui em dias. Vou vir bem aqui em data. Aqui já está em adicionar coluna, né? Na guia adicionar coluna. Eu venho, aperto em data e em semana. Não, dia, desculpa. Vem bem aqui em dia. Eu vou colocar em dia da semana. Vai ser criada uma tabela. Foi criada essa tabela bem aqui. Nessa tabela aqui que eu já criei, se nós formos dar uma olhada no calendário do computador, a gente vai perceber que todo o número 0 ele representa o domingo. E todo o número 6 ele representa o sábado. Né? Então, ou seja, o 0 e o 6 vão ser sábado e domingo. Então, nós vamos agora criar a nossa condição, a nossa segunda condição, sabendo que o dia 6, número 6 e o número 0 são finais de semana. Vamos para cá. Vamos criar aqui em coluna condicional. Bem aqui, eu vou colocar o nome que eu quero dar. Tá? Então, eu vou colocar fim de semana. Fim. Aqui é o nome vai ser o nome da coluna. Agora, qual é a coluna que eu quero pegar como comparação? Essa última que nós criamos, dia da semana. Bem aqui em operador, vai ser igual mesmo. O valor, eu vou colocar bem aqui, vai ser 0. Ou seja, quando for 0, vai receber o nome fim de semana. Agora eu vou criar uma segunda condição. Vou pegar de novo o dia da semana, igual a, bem aqui agora eu vou colocar 6. Ou seja, se for igual a 0, se for igual a 6, vai ser fim de semana. Fim de semana. Agora, caso não seja 0 nem 6 o dia da semana, vai para o que vai ser? Vai ser dia útil. Então, eu vou colocar bem aqui no senão útil. Dia útil. Dia útil. Eu vou apertar OK e vai ser criada uma nova coluna. Essa coluna bem aqui. Ó, de dia útil e final de semana.